A direita está usando a saída da Ford do Brasil para tentar emplacar a reforma tributária. Mas eu não falei ontem, eu não tinha nem visto o Jornal Nacional ainda. Eu falei, o Jornal Nacional vai falar que precisamos de reforma tributária para que as empresas voltem para o Brasil, ou pelo menos deixem de sair do Brasil. E o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, sabe o que ele fez? Ele pegou a narrativa de parte da esquerda e tomou para si. Num vídeo que foi compartilhado pelo Tércio Arnaldo. Quem não sabe, Tércio Arnaldo é o chefe do Gabinete do Ódio, um dos chefes, trabalha no Palácio do Planalto. Quem diz não sou eu, uma investigação interna do Facebook diz que ele é. Um vídeo compartilhado por ele, o Bolsonaro fala hoje que a Ford saiu do Brasil porque a Ford queria 20 bilhões em subsídios e que ele não vai pagar esses subsídios, ele não vai tirar dinheiro do povo para dar subsídio para a Ford. Eu, Thiago, não acredito em uma palavra do que o Bolsonaro fala nesse vídeo. Já vem a Ford desmentir, vamos ver se vem a Ford. Vai desmentir, vai falar, não é bem isso aí não. E a Globo, e a Jovem Pan, e a Folha, e o Estadão, ontem no UOL, ontem à noite eu também entrei na Folha e no G1, todos os colunistas falando sobre isso diziam, o problema é a carga tributária do Brasil. É engraçado, ontem aqui eu mostrei que a Ford investiu 4 bilhões no Brasil em 2009, no governo Lula, e a carga tributária era exatamente a mesma de hoje. O problema não é a carga tributária antes, vou até mostrar aqui o que falavam o pessoal da mídia, o Rodrigo Maia do mercado financeiro. Ele falava isso aqui, Rodrigo Maia, reformas trabalhista e previdenciária vão atrair a confiança dos investidores. Atraiu? Não atraiu. A reforma da Previdência fez com que a Ford, a Mercedes, a Sony e mais de 13 mil indústrias saíssem do Brasil? Não fez. Reforma trabalhista que tirou direitos, deixou o povo mais pobre, fez isso? Não fez. Vamos falar aqui sobre isso e sobre como o Bolsonaro está se desesperando. Quando o Bolsonaro começa a criticar subsídio, ainda mais o Bolsonaro, que é da extrema-direita, começa a falar que não vai dar subsídio para Ford, isso é desespero. Ele sentiu a pancada, porque a pancada, quando falam do Bolsonaro sobre corrupção, alguma coisa assim, ele sabe que o gado dele não vê isso, ele sabe que o povão não tá ligando para corrupção, para essas coisas, mas quando falam de coisa na economia, ele sabe que o povo vê isso e que quando a economia piora, a popularidade dele baixa. Inclusive os nossos carros de som falam sobre isso, falam sobre o desemprego, a inflação, o Bolsonaro ser contra o 13º do Bolsa Família. Aliás, quem quiser apoiar o nosso canal, se inscreve, curte o vídeo e embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você apoiando, você vai ajudar a gente a colocar mais carros de som contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil e outdoors que a gente também tem contra o Bolsonaro. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo o carro de som que rodou nosso em Porto Alegre com um spot novo. Mas agora vamos falar sobre o que está acontecendo na economia e o que quer a direita liberal. Direita liberal, entenda por Rodrigo Maia, aquele setor do centrão que é de direita, PSDB, Rede Globo, bancos, mercado financeiro, Wall Street. E a extrema-direita, e a esquerda está lá no meio. O que aconteceu foi o seguinte, logo que a Ford saiu do Brasil, uma parte da esquerda começou a compartilhar um vídeo do Olívio Dutra. O Olívio Dutra foi governador do Rio Grande do Sul e custou a reeleição dele em 2002 o fato de que a Ford saiu do Rio Grande do Sul e foi para a Bahia. E aí o Olívio Dutra falou, olha, a Ford queria subsídios de 450 milhões de reais e eu não aceitei. Aí tem várias notícias da época, eu li várias notícias da época. E a Ford foi para a Bahia justamente onde ganhou o governo do PT. E o governo do PT deu subsídios para a Ford. Só que tem uma coisa, subsídio não é nem um bicho-papão e não é nem uma solução de sempre. O que acontece é o seguinte, para você dar um subsídio para alguma empresa ou para algum setor, você tem que calcular o seguinte, o governo vai gastar ou deixar de ganhar tanto, vamos supor, 1 bilhão. Esse 1 bilhão vai gerar emprego? Esse setor é um setor que a gente precisa expandir? Isso vai gerar emprego? Vai gerar quantos empregos isso vai gerar? Esses empregos trazem imposto de retorno. Então, se você investe 1 bilhão aqui de subsídio para alguém, se gera muitos empregos aí a gente está falando no caso da indústria automotiva, que são empregos que não ganham muito pouco, não são empregos que ganham R$1.000 por mês, ganham 2, 3, 5, aí um engenheiro pode ganhar 15 mil por mês. Eles contribuem para o INSS, eles pagam impostos, aí eles fazem a economia do local girar, eles geram empregos indiretos. No caso dos governos Dilma e Lula, tinha obrigatoriedade de todas as peças serem produzidas no Brasil, e aí isso gerava mais empregos indiretos. E aí ainda tinha o fato de que como a economia girava, o povo tinha mais renda, podia comprar carro, as montadoras lucravam, e aí elas investiam mais no Brasil. Então você dava 400 milhões
de subsídio, 500 milhões de subsídio para uma montadora fazer uma fábrica em tal lugar, mas essa montadora depois investia bilhões no país e gerava empregos e você tinha o lucro nisso. Então tem subsídio bom e subsídio ruim. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um emprego que é até certificado, que é o de lobista. Lobista é o quê? São pessoas contratadas geralmente indiretamente por empresas para ir lá no Congresso dos Estados Unidos e ficar no pé de deputados, senadores, também de governadores, de prefeitos, para pedir o quê? Subsídios, para pedir benefícios para essas empresas. E subsídios, às vezes, bilionários. A indústria automotiva, fui pesquisar, nos Estados Unidos ganhou subsídio de 18 bilhões de dólares. Então não é subsídio pouco. Mas por quê? Porque o governo tem que fazer uma pesquisa, ver, eu vou gastar esse dinheiro, mas quanto eu vou ter de retorno? Essa é uma área que é realmente necessário investir. Por exemplo, há áreas em que é necessário investir. A Europa deu subsídio bilionário para as montadoras, para carros elétricos. E não só para as montadoras que produziam os carros, também deu subsídio para as pessoas. Quem comprava um carro elétrico na França, por exemplo, tinha, entre 2013 e 2015, mais ou menos, tinha um desconto de 6 mil euros. Aí você vai comprar um carro que custa 12 mil e você paga só metade do preço. Isso era o subsídio do governo. Por quê? Porque com carro elétrico você tem menos emissão de CO2. Com menos emissão de CO2 você tem menos pessoas com problemas pulmonares, problemas de respiração, você tem um ar mais limpo, você tem N benefícios e é melhor para a sociedade. Então é um subsídio que vale a pena. Há subsídios que não valem, os subsídios que os lobistas tentam conseguir no Congresso, geralmente são subsídios que é o quê? É uma propina, é para a empresa ganhar, para a empresa lucrar, e quando uma empresa estrangeira pega esse dinheiro do subsídio, alguns bilhões, remete esse lucro para o exterior e fica aqui no Brasil demitindo pessoas. Acontece? Acontece. Não teve CPI CPI não teve delação da JBS. O que a JBS fazia? Entre outras coisas, pedia subsídios ou para aprovar projetos de lei ou até emendas, algum tipo de outro projeto, algum tipo de portaria, alguma coisa assim, que favorecesse a empresa. Um tipo de subsídio, muitas vezes ao custo de dinheiro público. Isso acontece em todo lugar. Então tem um subsídio bom e o ruim. Aí vem o Bolsonaro e fala, Ford queria 20 bilhões. Eu, Thiago, duvido que foi exatamente assim. Segundo, mesmo se fosse, eu duvido que o Bolsonaro tenha tentado negociar ou tenha tentado alguma coisa que é boa. Porque quando você vai calcular se você dá ou não um subsídio, você tem que ver a realidade do local. Talvez em 2002, quando o Olívio Dutra não quis dar subsídio para a Ford, não fosse uma coisa assim que o estado do Rio Grande do Sul realmente necessitasse. Mas na Bahia, em Camaçari, era mais necessário, porque a Bahia é muito menos desenvolvida do que o Rio Grande do Sul, pelo menos era, até hoje o IDH é menor, e trouxe uma empresa que gerou muito emprego e muito desenvolvimento para a região. Então talvez para a Bahia valesse pagar 450 milhões de subsídio, provavelmente valeu muito a pena, e para o Rio Grande do Sul talvez não valesse, talvez sim, aí depende da competência do governo, da negociação com as montadoras, mas o Bolsonaro pega isso sabendo que parte da esquerda está com essa narrativa e ele joga isso. Isso vai de encontro, assim, batendo de frente com o que é a Globo. O que a Globo falou ontem no Jornal Nacional, o que todos os articulistas, é unânime. É engraçado você ver como a cartilha neoliberal, a cartilha do mercado financeiro tem poder na mídia brasileira, como eles são pagos, realmente eles fazem ativismo de direita liberal, toda a mídia, a grande mídia brasileira. Eles falam, olha, o problema da Ford, tem uma matéria anual, 5 motivos pelos quais a Ford saiu do Brasil. O único motivo assim, que você fala, caramba, que você fala, isso pode ser mudado a curto prazo, é o quê? A carga tributária do Brasil é muito grande. A Ford estava no Brasil há 102, 103 anos, entrou em 1918. A carga tributária mudou 300 vezes. Por que saíram justo agora? Sabe o que está faltando? Autocrítica. Eu lembro da mídia cobrando a autocrítica do governo do PT. A única autocrítica necessária do governo do PT era o seguinte, era falar, realmente a gente errou em algumas coisas, a gente indicou errado para a STF, a gente indicou errado para a Procuradoria-Geral da República, a gente não foi atrás dos tucanos bandidos, a gente não foi atrás da oposição bandida e golpista. Essa é a autocrítica que o PT deveria fazer sempre. Até hoje fez, alguns fizeram, então... mas continuamos cobrando que todos façam para que esses erros não sejam cometidos. Essa é a única. A autocrítica que a mídia quer que o PT faça, não. Quem tem que fazer autocrítica é a mídia. Tiraram uma presidenta honesta e um governo progressista que fez o Brasil crescer e que fez a vida de todo mundo, inclusive dos ricos, dos bilionários, melhorar e prosperar, e
implantaram a cartilha dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O Brasil foi ladeira abaixo. É isso que está acontecendo. Agora as empresas estão deixando o Brasil. Mas a Globo não foi exatamente a Globo que colocava 24 horas na Globo News em 2015. Bem em 2015, quando as montadoras ainda estavam investindo bilhões no Brasil. Que, olha, precisamos de reformas. Sem reformas o Brasil não vai. É só tirar o PT que tudo melhora. Aí tirou o PT, aí começou. Não, é o teto dos gastos. A gente tem que ter um teto de gastos, vamos congelar por 20 anos os investimentos em saúde, educação, social, em tudo, vamos congelar tudo. E aí, aprovaram, aí era a reforma trabalhista, agora o Brasil tem um direito trabalhista demais, vamos tirar os direitos, aí vai gerar emprego. E esqueciam-se que em 2014 chegamos ao plano emprego sem retirar um direito trabalhista. E aí, aprovaram a reforma, aprovaram a terceirização, aprovaram a da Previdência. E agora, eles querem enfiar a reforma tributária goela abaixo do povo e não está dando certo. É óbvio que não vai dar certo. Vão aprovar a reforma tributária, os ricos vão lucrar muito mais, os pobres vão ficar cada vez mais pobres, porque quem vai deixar de pagar imposto é rico, é gente bilionária, e aí o Brasil vai continuar nessa até que eles falem, não, o problema é que tem muito servidor público, precisamos enfiar agora uma reforma administrativa a goela abaixo desse povo. É isso. E, enquanto isso, o povo não vê o real problema, que o real problema é o quê? É que deram um golpe e o Brasil não tem mais políticas progressistas e não tem mais um governo que sabe articular e sabe negociar, sabe chegar na Ford e falar assim, olha, vale a pena dar tanto de subsídio para você, em troca que você invista isso, mas a gente tem que fazer o dinheiro circular. Para fazer o dinheiro circular, a gente também tem que parar de dar subsídio para empresas, porque subsídio gera uma competição desleal. Tem empresa que ganha, tem empresa que não ganha. A gente tem que parar de dar subsídio para empresas que têm monopólio em alguns setores, para que outras consigam crescer e alguns setores consigam se desenvolver mais no Brasil. Isso o PT fazia com maestria, tanto é que conseguiu os melhores índices econômicos de 521 anos de história do Brasil. Eu já ia falar 512, que esse discurso eu uso esse discurso desde 2012, porque é verdade, desde 2012 o Brasil chegou em 2012, tinha, depois 2013, depois 2014, os melhores índices econômicos da história do país, pelo menos desde que se mede algum índice econômico, e sem tirar um direito trabalhista, sem promover uma reforma e sempre pensando em quê? Em fazer o dinheiro circular, porque o capitalismo, pelo menos o capitalismo agora, o mais moderno, dos anos 2000, 2010, 2020, ele se sustenta no consumo. O povo tem que consumir. Se o povo não consumir, os capitalistas vão ficar lucrando por um bom tempo, vivendo de renda, vivendo de mercado financeiro, sem produzir. Porque se ninguém consome, não tem produção. A produção no Brasil também está desaceleradíssima. E aí o que acontece? Depois de um tempo, esse capitalismo não se sustenta e vem crise econômica. E aí quando vem crise econômica, quem paga? De novo, o povo. Então, para dar certo, como dá certo na Europa e tal, tem que ter consumismo. E no Brasil, para dar certo, precisamos que as pessoas consumam. E quem vai consumir? Se você der 1 bilhão e distribuir entre as 1.000 pessoas mais ricas do Brasil, onde vai parar esse dinheiro? Vai parar nas contas deles. É lá que vai parar, eles não vão consumir nada. Mas se você der 1 bilhão e distribuir entre pessoas mais pobres, ou der de subsídio para empresas ou para setores que vão promover emprego e gerar emprego, com esse 1 bilhão você gera empregos, aí você aumenta o consumismo e a economia vai melhorar. Mas tudo, como eu falei 100 vezes, tudo depende de negociação e de fazer uma conta. Vale a pena ou não vale? É isso. E o Bolsonaro está desesperado, ele está indo contra essa ideia da grande mídia, por quê? Porque eles querem enfiar a reforma tributária goela abaixo, só que para qualquer reforma ser aprovada, o Bolsonaro vai ter que negociar com o Congresso. A gente sabe que o Bolsonaro não consegue negociar com o Congresso. Então, ele está acuado por todos os lados e agora o mercado financeiro vem com a boca grande, com a garra grande, para abocanhar o Bolsonaro e falar, ou você se alinha com o que a gente quer, ou a gente vai fazer com você o mesmo que a gente fez com Donald Trump e o mesmo que a gente está fazendo com toda a extrema-direita do mundo. Você vai ser um presidente de extrema-direita só no discurso, ou você vai ser um presidente de extrema-direita que vai tentar ir contra nós? Porque o Bolsonaro, lembre-se, ele foi eleito com a promessa de que ele ia seguir essa agenda, e até agora ele não está seguindo 100%, ele segue em partes. Partes que já destruíram muito o Brasil, mas não está seguindo nem metade do que o capital financeiro quer. Inclusive, muitos setores já falam, é melhor a esquerda, que pelo menos trazia um progressismo, não introduzir a nossa cartilha, mas trazia progressismo, do que o Bolsonaro, do que a extrema-direita, que só faz as coisas serem destruídas. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, e tá aqui o vídeo do nosso carro de som, que rodou
no sábado, esse aqui, e o de segunda-feira eu já pedi os vídeos para ver. Olha só que legal. Sabia que o presidente Bolsonaro foi contra o 13º do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial? Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o Brasil ficou para trás. Presidente Bolsonaro, por que tem dinheiro para comprar cloroquina e não tem para vacina? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e não os preços param de subir? Estamos sem vacina, sem auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimos. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então por que não renuncia? Assista Plantão Brasil. O carro rodou 4 horas no sábado e 4 horas na segunda-feira. E quem quiser apoiar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Eita, ficou aqui o vídeo. É apoie@plantãobrasil.net. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Tô tudo confuso aqui, que eu não tô em casa aí. Tá bem confuso aqui. Falou!